Olá, boa noite. Acho que ninguém. Ó. Boa noite. Vamos começando. Eu entrei uns minutinhos antes, acho que é ansiedade. Um minutinho antes, acho que é ansiedade. Boa noite, todo mundo. Vai virar o reloginho para 20 horas, que é o nosso horário marcado. Para começarmos essa semana. A Flávia, a Lude, todo mundo. Começar uma semana... Começar numa sexta-feira, né? Nós vamos começar a nossa semana de lives numa sexta-feira. Serão dias de muito aprendizado. Boa noite a todos. 8 horas em ponto. Vamos entrando, todo mundo. É muito bom ver todo mundo aqui. A gente começar hoje, dia 14, um dia tão importante pra gente, né? Pra gente falar e celebrar internacionalmente, né? Mundialmente, a cardiopatia congênita. Por que é preciso falar sobre esse tema? Por que é tão importante? Por que a gente se emociona cada vez que a gente está diante de momentos como esse, onde a gente para refletir. Olha, o nosso convidado especial acabou de entrar. Deixa eu convidar o Dr. Gustavo, vou ver se eu não... Cadê? Gustavo, cadê você? Adicionar como moderador. Vamos ver, Gustavo, se chegou para você aí o convite. Vamos ver se eu não apanho hoje aqui, hein? Ó. Gustavo, você foi adicionado como moderador. Você consegue entrar. Vamos lá. Pera. Vamos ver. Olha só, cadê? Bom, hoje dia 14, dia de que a gente comemora internacionalmente a cardiopatia congênita. Vamos ver se eu consigo falar com o Gustavo. Consegue entrar? Vamos ver. Gente, toda vez que tem live tem essa tensão no ar. Oh, meu Deus. Vai dar certo? Vai dar. Ó, vê se... Gustavo, te coloquei como moderador aí. Vê se você consegue entrar. Pedir ajuda para os universitários. Gente, aqui, agora vai dar certo. Ó, vamos ver. Gustavo, te aceitei aqui. Vamos ver. Isso, vai dar certo. Gustavo vai conseguir entrar. Ó, vamos ver aqui. Bom, hoje, agora já são 2 minutinhos, o pessoal vai entrando, enquanto isso eu vou me entendendo aqui com a... Não recebeu, vamos ver se foi. Ó, aceitei você aqui, Gustavo, vamos ver. Vamos ver. Tentar. Olha só. Gente, eu vou ter que pedir uma ajudinha aqui. Acho que o Gustavo não conseguiu. Ó, Gustavo, eu coloquei aqui você como moderador e aceitei. Vamos ver. Estou trabalhando aqui nos bastidores para resolver esse problema. Espera aí, gente. Ó. Vamos ver. Cancelar. Você consegue... Vamos ver, já sabe o que eu vou fazer? Vou pedir socorro aqui para minha adolescente de plantão. Vamos ver, por que não tá indo o convite? Vamos ver, peraí. 4 minutinhos de tensão, de emoção, socorro, vai dar certo.
Vamos lá. Normalmente é um procedimento fácil, mas que eu estou... Ó, deixa eu ver, minha adolescente de plantão. Não estou conseguindo botar o Gustavo junto comigo. Que tá aqui, ó. Eu já mandei o convite para moderadora. Isso. Pode ser apenas um moderador. É ele. Ele é meu moderador. Gente, é minha adolescente me ajudando aqui para ver se... Aqui é esse aqui. Ai. Gustavo, de você. Não. Ó, aqui me mandou uma mensagem que vou... Aí. Quase infarto aqui agora. Imagina se no começo da nossa semana tão produtiva de live, não consigo botar o nosso convidado. Primeiro dia. Conseguimos. Estou suando em bicas aqui. Vai dar certo. Vamos Tudo bem, Gustavo? Tá me ouvindo, Mirna? Tudo bem, estou ouvindo bem. Agora eu estou em paz. Tava tensa. Ó, foi bom que a gente esperou mais um pouquinho, o pessoal foi entrando. Agora Então, vamos. sempre um prazer, Mirna. Queria agradecer em primeiro lugar pelo convite. Toda a equipe dos Amigos do Coração de Goiás, a você em especial, né? Uma pessoa que eu conheço aí há uns Tempinho. seus 20 anos aí ou mais. Uma pessoa muito querida, você sabe o quanto eu gosto de você e quanto eu te admiro em relação a todo o trabalho que você está fazendo aí em Goiânia, no estado inteiro, né? Só parabenizar, porque sempre que tem pessoas como você trabalhando em prol da cardiopatia congênita, trabalhando em prol desse objetivo, né, que é melhorar a qualidade de vida e melhorar nosso atendimento com cardiopatia congênita, só nos enche de alegria sempre, né? Uma pessoa que eu ajudei a formar, né, Foi. felizmente, e que se transformou nesse ícone da cardiologia pediátrica do Brasil. Vai ser um orgulho ter participado da sua Eu fico formação. emocionada aqui, olha isso. Eu que tenho que te agradecer, assim, e eu falo assim pela família Foronda, né? Porque a minha formação começou, quando eu comecei, seu pai era o nosso doutor Foronda, que mora no coração da gente, que faz parte da minha. Eu tenho muitas coisas que eu aprendi com ele e depois com você, e é um orgulho enorme poder estar aqui com você hoje. Quando a gente bolou essa história da gente falar sobre... A gente geralmente comemora a cardiopatia congênita na semana do dia 12, né? Então, lá em julho, legal, o nosso dia nacional, assim como assim chamamos. Mas aí quando a gente falou assim, olha, a gente precisa também de lembrar, a gente precisa lembrar de cardiopatia e falar de cardiopatia congênita o ano inteiro, né? Porque, na verdade, quando a gente precisa falar muito sobre um tema, é porque tem muitas questões que precisam ser resolvidas, refletidas. A população conscientizada é uma população empoderada, e a população empoderada cobra, e o gestor cobrado, ele age. Então, eu acho que é uma sequência. E nessa história toda, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito sempre, por toda a sua trajetória, pela carreira que você construiu, pela competência que você tem, por tudo que você faz e pelo olhar carinhoso que você tem com fora de São Paulo também, né? Que eu falo assim, é muito fácil a gente pensar, falar, o doutor Gustavo está lá no INCOR, no Einstein, está lá, né, no topo da cadeia, mas a sua preocupação e cuidado com os pacientes que estão fora desse eixo, que não têm acesso e não têm facilidade de ter assistência que vocês conseguem dar aí em São Paulo e querer ajudar a construir isso fora de São Paulo, aqui em Goiás, é uma coisa que assim, eu não tenho como te agradecer sempre. Quando a gente falou de chamar as pessoas, seu nome foi cogitado por várias pessoas em vários níveis dentro da associação. Então, não tinha jeito. A gente tinha que abrir esse dia com você, que é além de um amigo, mas assim, um cardiopediatra que eu admiro e respeito e tento seguir os passos assim no que eu consigo. E é muito, muito bom te ter aqui hoje. Tenho que te agradecer. Quando o Gustavo mandou o mini currículo dele, eu falei, manda um mini currículo para eu dar, não sabe, pequenininho. O mini currículo dele é desse tamanho assim. Aí a gente resumiu. Então, para apresentar, acho que todo mundo conhece, o doutor Gustavo Foronda, mas para quem não conhece, ele foi formado graduado na Universidade de São Paulo, a USP, e aí por lá ele fez pediatria no ICR, cardiopediatria, ecocardiografia infantil e fetal no INCOR,
Além de tudo isso, ele é especialista em assistência circulatória mecânica. Hoje, ele é o atual coordenador geral da Unidade de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatia Congênita do Adulto do INCOR, que é a nossa casinha, né, Gustavo, de onde eu vim também, que tenho muito orgulho, um serviço maravilhoso. Ele também é responsável pelo Serviço de Cuidados Integrados em Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E a gente tem que puxar um pezinho dele aqui para o nosso Hospital Israelita Albert Einstein, porque ele nos ajuda hoje e de uma maneira muito sólida a criar aqui em Goiás um pedacinho de São Paulo, para que a gente possa fornecer o que se tem aí em São Paulo, aqui em Goiás. E eu é presidente do Departamento de Cardiologia isso da Sociedade de Cardiologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, não é fraco, não. É esse o nosso convidado de hoje, é com o Gustavo que a gente vai começar essa semana. Numa sexta-feira, nós vamos começar a semana para falar sobre cardiologia pediátrica, cardiopatia congênita na criança, no adolescente. E hoje nós vamos falar sobre o futuro, né? Falo que a gente passou por várias etapas. Então, primeiro, a gente buscava o diagnóstico. E isso aqui para a gente, Gustavo, foi muito forte, porque quando a gente começou a tomar pé da situação, o Goiás, as crianças morriam sem saber do quê. A gente não tinha diagnóstico. Tinha o nosso hospital pediátrico, que é a maternidade, hoje ele chamava Hospital Materno Infantil. Lá tinha uma sala de emergência que o que chegava de neonato com choque séptico, era tudo assim, a criança chegava chocada, a infecção morria. Não tinha ecocardiograma, não tinha treinamento de pessoal, não existia teste do coraçãozinho. Então, assim, de fato, a gente assistia a uma situação dramática por falta de diagnóstico ou diagnóstico tardio. Quando descobria, já tinha passado da hora. E aí, ao longo desses 15 anos, são 15 para 16 anos que a associação existe, que eu estou aqui em Goiás, que eu voltei para cá até um pouquinho mais, a gente começou a melhorar o diagnóstico. Aí, teste do coraçãozinho veio para me ajudar, e aí a gente passou por uma outra angústia, porque a gente diagnosticava e não conseguia tratar. Não consegue encaminhar todo mundo para São Paulo, a gente não consegue. São Paulo não cabe o país inteiro dentro, né? Assim, tem coisas que, obviamente, a gente precisa ter, e temos ainda São Paulo como referência na assistência, mas tem um monte de coisa que a gente precisa resolver aqui. A gente precisa dar assistência para quem não tem condição de ir. E aliviar um pouco a carga de São Paulo, que também não dá para tomar conta do país todo. E aí começamos a não ter como tratar. E vem a briga, onde que nós vamos tratar? E aí, finalmente, apareceu os serviços de cardiologia. Sempre existiu o serviço de cardiologia pediátrica aqui em Goiânia, de cirurgia. 40 anos existe. Mas era um serviço pequeno, que funcionava num hospital privado. Então, tudo isso foi ampliado e hoje a gente tem no Sistema Único de Saúde um serviço grande. E aí nós começamos a melhorar o tratamento. Aí hoje a gente vem falar sobre o futuro, né? O que nos espera. Isso, para mim, isso me enche de emoção, assim. E eu estava compartilhando as perguntas da caixinha, montando para o Gustavo, porque tem uma caixinha de perguntas, a gente tem um caminhão de perguntas aqui. Prometo que eu vou parar de falar para a gente começar a responder logo. Mas aí eu comecei a ver algumas perguntas assim de adolescente, né, sobre contracepção, contra sexualidade, como sexualidade, tudo isso. Então, eu fiquei assim, gente, nós temos adolescentes saudáveis que estão querendo viver, estão vivendo bem, vivendo plenamente. E aí é isso que a proposta hoje é falar um pouco sobre isso, Gustavo. Eu queria que você começasse quando a gente fala em futuro, a gente fala em coisas, em tecnologias, a gente pensa em São Paulo, a gente pensa exatamente aí onde você está. O Einstein de um lado, o INCOR do outro. A gente pensa em toda essa gama de avanços que a gente teve. Como que isso funciona hoje para você em relação à tecnologia? Não estou falando ainda do paciente que sobreviveu, não, mas da assistência ao paciente grave, crítico, num cenário para tratamento mesmo, cirurgia, diagnóstico, cirurgia, cateterismo. Então, Nina, é um assunto bem interessante. Eu queria começar falando exatamente para dar uma luz aí para todo o Brasil. Na verdade, o que a gente tem hoje não é só São Paulo que existe, né? A gente tem o Brasil inteiro. E o que a gente quer aqui dentro de São Paulo é formar profissionais que possam ir para outros lugares do Brasil e que possam desenvolver com a expertise que eles aprenderam aqui, talvez com a gente com um pouco mais de experiência, mas com essa expertise ampliar todo o atendimento em termos de Brasil. A gente tem isso muito claro em Goiânia, né, onde a gente tem você como a cabeça aí
de todos os cardiopediatras, e tem uma gama gigantesca de cardiopediatras que foram aí nos últimos anos. E a gente tem, por exemplo, 2 hemodinamicistas excepcionais em Goiânia, a gente tem uma série de ecocardiografistas e diversos cardiopediatras, cardiointensivistas, e que vão começando a fazer um serviço, né? O que importa muito nisso, às vezes, não é somente a parte tecnológica, mas sim a união desse grupo, fazer um grupo multiprofissional que esteja interessado em trabalhar. A gente tem o exemplo de Goiânia, a gente tem o exemplo de Araguaína, né, onde a gente tem um grande amigo nosso, o Márcio lá, que conseguiu fazer um serviço brilhante lá, um serviço excepcional. E a gente quer isso para todo o Brasil. A gente tem a Bárbara em São Luís, a gente tem diversas pessoas em vários lugares do Brasil e que tem a condição de começar a fazer. O que a gente precisa? Muitas vezes é de apoio. Claro que a gente precisa de um mínimo tecnológico, um mínimo de um centro cirúrgico adequado, um mínimo de um aparelho de ecocardiograma e ecocardiograma fetal adequados para fazer um diagnóstico, uma UTI neonatal e uma UTI pediátrica minimamente capacitadas. Então a gente precisa desse apoio. Mas o que é muito importante para a população em geral saber é que esses profissionais estão sendo formados e estão indo para esses lugares. Então, o Brasil não se resume a ir para São Paulo, porque São Paulo vai resolver, como você falou, a gente não dá conta de fazer tudo. A gente também está super insuflado aí de filas e filas e filas, né? Então, a gente tem que capilarizar esse conhecimento e esses profissionais estão em todos os lugares. Então, é muito de, às vezes, as pessoas até confiarem, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que não dá, não tem condição ali, não tem condição aqui, e, na verdade, a gente sabe que tem. Né? E os serviços estão crescendo e estão conseguindo cada vez mais. Acho que em termos principais, eu acho que em termos de Brasil, a gente tem uma legislação hoje que determina a realização de um ecofetal em todas as gestantes. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa lei também, porque a gente sabe que em vários lugares onde a gente não tem especialistas para fazer esse ecocardiograma fetal, talvez profissionais não tão capacitados comecem a fazer, até porque existe a legislação. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, é sempre importante para a população procurar profissionais que sejam capacitados, né? Que tenham uma formação adequada, né? E procurar investigar o que esse profissional sabe ou é capacitado a fazer. Porque esse diagnóstico é fundamental, até para você procurar um serviço adequado, até para você procurar um serviço terciário, quaternário, onde o seu filho possa ter esse primeiro atendimento de forma adequada, né? Em termos de Brasil, acho que o que a gente ainda mais peca é na falta de leitos especializados para cardiopatia congênita, né? Então, às vezes nasce uma criança com ou sem diagnóstico e aí ela fica esperando o leito, e essa é uma angústia muito grande em termos de SUS, né, porque vai ter que ser transferida via algum mecanismo do governo, um CNRAC, um CROSS quando é interestadual, né, uma central de regulação aí do município, do estado, e isso muitas vezes demora porque a gente não tem leitos suficientes. Então é uma luta grande de toda a população e da gente, profissional médico, para que todos os governos entendam a importância. E esse trabalho você faz muito bem aí em Goiás, eu sei muito bem disso, sei que você está conseguindo muita coisa, mas que sempre é uma luta muito grande. Isso eu acho que tem que ser disseminado para todo o país, para que todos os profissionais consigam e comecem. A política, infelizmente ou felizmente, faz parte desse processo, né? A gente precisa entrar em contato com os políticos, com os secretários de saúde, com os vereadores, os governadores, para que eles entendam a importância do investimento em cardiologia pediátrica, para que cada centro consiga atender a sua população de maneira adequada e com excelência. E profissional não falta, isso a gente tem certeza. A gente está formando muito profissional que vai e às vezes até desanima por falta dessa condição estrutural, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes não é aquela coisa de fazer a ponta da ponta da ponta, né? Mas é fazer o básico bem feito, com o mínimo de uma UTI bem capacitada, um ecocardiograma bem capacitado, né? Um aparelho de ecocardiograma adequado, né? Um serviço de hemodinâmica bem estruturado, um serviço de imagem associado, uma ressonância, uma tomografia. Hoje, cada vez mais a gente faz, cada vez coisas mais evoluídas, mais modernas, digamos assim,
mas que dentro da cardiologia pediátrica, se a gente tiver o básico bem feito, a gente vai conseguir ótimos resultados, né? Acho que isso é muito importante para começar a Eu, conversa, né? Então, então, um diagnóstico precoce com ecofetal e um serviço que possa acolher esse tipo de paciente, para que essa gestante vá para um serviço, tenha um nascimento adequado, um parto adequado. Então, desde esse processo, né? A relação do cardiopediatra com o obstetra, o entendimento da melhor via de parto, o nascimento num serviço de referência em cardiopatias mais graves, o nascimento talvez num serviço que tem uma capacitação maior nas cardiopatias que são críticas, né? Então o entendimento todo para que esse paciente possa ter essa linha de atendimento, para que o final seja o que a gente está vendo, esse monte de perguntas sobre adolescentes, sobre adultos, sobre atividade física, sobre reabilitação, sobre atividade sexual, sobre relacionamento, sobre gravidez, tudo isso a gente depende desse começo bem feito, né? Então, se a gente está tendo tanta pergunta assim, é porque a gente está conseguindo fazer essa linha de cuidado de uma forma mais adequada, né? Então, é sempre uma coisa boa, né? Hoje a gente tem talvez 60% dos nossos pacientes, ou até 70% dos nossos pacientes, já são pacientes adultos, né? olha que maravilha. O que mostra que a gente está fazendo um bom trabalho em termos de Brasil, apesar da gente estar sempre reclamando, da gente sempre estar buscando mais, Isso. mas a gente sabe que a gente está evoluindo dia a dia, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer, né? Porque além do privado, a gente tem que olhar com muito carinho para o SUS, né? E, né, eu tive agora um grande desafio, fui convidado a voltar para o INCOR para fazer essa coordenação e tentar melhorar mais ainda um serviço de excelência que já existe, né? E a gente vai com muito gosto, né? Apesar de ser um trabalho difícil, é muito Desafiador. desafiador, mas a gente tem aquele, né, aquele bichinho que pica a gente para que a gente possa fazer melhor e possa ajudar toda a população, né, do Brasil como um todo. Com certeza. Eu fico tão feliz, e acho que é isso, assim, quando a gente pensa que tudo começa com pessoas, né? Então, que é o trabalho que vocês fazem, né? De formar gente, e aí a gente une pessoas, aquela gente vai unindo propósitos, e aí a gente fortalece, aí nós vamos atrás. Eu acho exatamente muito importante isso tudo que você falou, e eu fiquei muito feliz do seu retorno agora para o INCOR, porque de fato você tem condição de olhar com outra cabeça, né? Quer dizer, você sai de lá numa fase da vida, volta depois de toda uma bagagem de experiência, com certeza o alcance do que você vai conseguir fazer e beneficiar a assistência dessas crianças vai ser fantástico. Eu acho que eu vou começar, que temos um monte de perguntas, vou começar dando as perguntas, e aí a gente vai andando aqui. Eu estou tentando olhar as da caixinha, mas com o que está aparecendo aqui, e vamos lá. Então, acho que a primeira pergunta é uma pergunta que é recorrente nos ambulatórios, no consultório. Se a menina adolescente, portadora de cardiopatia, pode usar anticoncepcional. E como que é, em que momento que isso a gente deve começar a conversar com essa família, com essa adolescente em relação à contracepção. Eu acho que a gente podia aproveitar isso até em falar, já aproveitar falar de anticoagulação, que é uma coisa que às vezes acontece junto, né? E eu acho que assim, a gente trata a cardiopatia congênita como um todo, independente da gravidade, algumas cardiopatias mais graves, outras menos graves, algumas que vão precisar de vários procedimentos e outras não. Então, sempre que a gente fala de cardiopatia congênita, é uma coisa que a gente precisa individualizar. Mas falando de uma maneira geral, a gente sempre trata todos os pacientes com cardiopatia congênita para que eles tenham uma vida mais próxima ou quase que normal. Né? Então, a gente quer que esses pacientes tenham uma vida social, tenham uma vida esportiva, tenham uma vida intelectual, vão fazer sua faculdade, vão se formar, vão ter uma vida produtiva. E dentro disso, eles vão ter uma vida sexual também ativa, vão ter relacionamentos e vão ter uma vida praticamente normal. Dentro disso, como qualquer outra adolescente, como qualquer outra mulher, ela também tem um risco de gravidez. E nesse ponto, a gente primeiro precisa pensar no risco que essa paciente tem de engravidar. Então, antes de pensar somente na anticoncepção de uma forma geral, a gente precisa pensar se essa paciente tem um risco muito grande para ela mesma no processo de gestação ou não. A gente tem várias gradações de risco
dependendo da cardiopatia. Então, a gente sabe que pacientes têm maior risco, que pacientes têm menor risco, que pacientes não têm risco a mais pela cardiopatia que eles possuem ou que eles já foram tratados. Então, a anticoncepção pode sim ser realizada em qualquer paciente com cardiopatia, e aí cada caso vai ser individualizado, se é melhor o implante de um DIU, se é melhor uma pílula anticoncepcional. Em particular, a pílula é sempre uma coisa que eu não recomendo, né, uma vez que você tem um aumento grande de risco de trombose, num paciente que muitas vezes já fez procedimentos, tem algumas alterações vasculares, pode ter a necessidade de outros procedimentos, onde o risco de uma trombose e de algum evento tromboembólico é maior. Então, se a gente puder utilizar um método anticoncepcional menos hormonal, menos com risco menor de trombos, é sempre melhor, né? Partindo aí desde um método de contraceptivo mecânico, mas talvez de uma maneira mais segura, ou um implante, ou a presença de um dispositivo intrauterino, são métodos mais seguros e que garantem uma tranquilidade maior até para essa adolescente ter uma vida social, uma vida amorosa mais tranquila, sem aquela grande preocupação de uma gravidez indesejada. O grande medo nosso, sem dúvida, são cardiopatias muito graves, né? Às vezes os univentriculares, um Fontan, onde o risco é muito maior para uma gravidez, né? E a gente não tem uma gravidez indesejada. Acho que uma coisa interessantíssima para quem tem esse tipo de filha com uma cardiopatia é já trabalhar isso desde jovem, né? Para que as expectativas se alinhem. Muitas vezes chegar no seu cardiopediatra desde jovem, não, ela vai poder engravidar, ela não vai poder engravidar. Isso é um trabalho que a gente já faz. Vai ser uma gravidez de risco, não vai ser uma gravidez de risco, porque esse trabalho já é feito. Até para estimular outras vias, né? A maternidade não é só a gestação, né? A maternidade engloba uma adoção, engloba outras formas de maternidade, né? Então, a gente tem que trabalhar isso desde sempre com qualquer menina, adolescente ou adulto jovem que tem uma cardiopatia, exatamente para mostrar qual é o risco, qual não é o risco e alinhar as expectativas, né? Para que a gente não tenha uma gravidez indesejada que muitas vezes possa causar um risco para essa paciente, né? Exatamente. Você falou outras formas de maternidade, né? Eu tenho uma experiência que foi muito, e me emocionou até uma criança, eu comecei a acompanhá-la criança, mas uma cardiopatia complexa, e a mãe, a primeira pergunta que ela fez foi se ela podia ser mãe um dia, se a filha dela podia ser mãe um dia. Falei, claro que ela vai poder ser mãe um dia, mas como isso vai acontecer na vida dela é que a gente precisa conversar. E aí, a gente já conversamos tudo isso sobre os riscos da gestação, era uma cardiopatia que não, o risco era alto, e a gente começou a trabalhar a adoção. Então, ela adotava bonequinha, depois ela adotou um cachorro, depois ela adotou um gato. Hoje ela é uma mulher adulta que tem 2 filhos adotivos e é uma mãezona e é feliz e não precisou gestar para isso. Acho que isso é muito, muito legal. Isso mostra também a importância, Lina, acho que só complementando, a importância de um acompanhamento multiprofissional, né? Você falou, começou a trabalhar com a psicóloga, né? Isso é fundamental, né? A gente ter profissionais ao nosso lado que consigam fazer esse trabalho conjunto para que esse paciente, essa pessoa, tenha a melhor abordagem possível em todos os aspectos, né? A gente mudou muito o conceito de tratamento de cardiopatia congênita, que não é só a cirurgia, né? Não é só o procedimento, né? A gente tem diversos outros tratamentos que são em paralelo, né? E a equipe multiprofissional é fundamental, né? A gente ter um agente junto com a gente, profissionais que sejam muito capacitados, né? Dentro da minha equipe com que eu trabalho nos hospitais privados, a gente tem uma enfermeira excepcional que trabalha a qualidade da nossa equipe. Além de trabalhar a qualidade, ela faz toda a revisão de qualquer caso que tem um potencial de melhora e ainda cuida de todas as incisões, faz laser, faz todo. Então é excepcional. A gente tem profissionais, a gente tem psicólogos, a gente tem psicoterapeutas que trabalham em conjunto, a gente tem fisioterapeutas que trabalham em conjunto, né? A gente tem fono que trabalha em conjunto. Importantíssimo. Exatamente. Tudo isso que esse acompanhamento global,
de qualquer paciente e faz com que todos os desfechos sejam sempre mais satisfatórios, né? É maravilha, é muito importante. A gente está atrás disso aqui de uma forma universal. Em Goiás é difícil, mas a gente chega lá. Ó, tem uma pergunta aqui que fala sobre o crescimento. A cardiopatia prejudica o crescimento? O cardiopata tem dificuldade para crescer? E aí aqui eu vou aproveitar que tem outras perguntas nesse mesmo tema, que aí já vem uma pergunta, cardiopata pode usar o hormônio do crescimento? Pode fazer bloqueio de puberdade? Como é que é isso nessa população? Então, isso é uma pergunta bem interessante. Sempre aquela ideia de que o cardiopata vai ser pequeno, vai ser desnutrido, né? A gente tem cardiopatia, sim, que podem levar a um quadro de insuficiência cardíaca ou mesmo cianogênicas muito intensas, né? Aquele que leva uma oxigenação inadequada, que podem ter em algum momento da vida alguma dificuldade de ganho de peso, sim. A nutrição é um ponto essencial, né? A gente falou aí da minha enfermeira, a Vanessa, falou da minha físio, da minha... E a gente fala também da nutricionista, né? E do nutrólogo, são outros profissionais que são também colocados nesse atendimento multi. Então, o atendimento nutricional é fundamental para que esses pacientes que, em geral, têm alguma perda do ganho ponderostatural, principalmente antes da correção cirúrgica, sejam tratados de forma adequada para que cheguem no momento cirúrgico da melhor maneira possível. E, em geral, após uma cirurgia inicial, né, mesmo que seja uma linha mais complexa de um univentricular, a gente consegue uma melhora desse ganho de peso e desse ganho de estatura. Então, de uma maneira geral, se a gente tiver que falar de todos os cardiopatas, a gente não vai ter uma repercussão tão grande em termos de estatura e peso somente pela cardiopatia. Algum grau de perda, sem dúvida, é possível, principalmente nas cardiopatias mais graves ou que estão descompensadas naquele momento. Mas, de uma maneira geral, depois que você faz uma correção cirúrgica, depois que você faz um procedimento hemodinâmico, você tem a condição de melhorar esse ganho ponderal e esse ganho estatural. Claro que tem pacientes que vão precisar de um tratamento aí com endócrino, né? Muitas vezes, e que tem um déficit de hormônio de crescimento, ou às vezes por uma síndrome associada também podem ter um déficit estatural. E na verdade, assim, mesmo em pacientes que têm algum grau de hipertrofia, que era uma grande dúvida, né, na utilização de um hormônio que é anabolizante, que causa uma hipertrofia muscular, como é o GH, o hormônio de crescimento, a gente, por experiência, tem que não existe uma contraindicação absoluta pelo fato de ser uma cardiopatia congênita. Então, mesmo dentro das cardiopatias congênitas, claro que a gente analisa sempre caso a caso, junto com o endócrino, mas é possível sim a utilização do GH como uma das fontes de melhora desse ganho ponderostatural, quando existe uma indicação precisa. O uso do GH de forma indiscriminada, que a gente muitas vezes vê, isso realmente a gente não recomenda, né? É sempre uma utilização de uma medicação a mais, de um hormônio a mais, mas quando existe uma indicação ou a curva realmente está muito defasada e a gente vê um benefício, não existe uma contraindicação uma contraindicação completa para o uso do GH, assim. Então, eu tenho vários pacientes dentro do consultório, vários pacientes dentro do serviço público que fazem uso do GH com acompanhamento regular, próximo, né, tomando todos os cuidados, todas as precauções. Então, não existe e é isso, né? É ficar junto, acompanhar de perto, né? Então, porque a cardiopediatra a gente vira parente dos pacientes, a gente faz parte da família. Então, a gente precisa estar perto o tempo todo para fazer esse acompanhamento, esse tratamento, pelo tempo que é longo, né? Muito tempo, com segurança. Tem um monte sobre crescimento aqui, mas acho que você respondeu de uma tacada só algumas. E aí, acho que a gente vai mudar aqui para o setor atividade física. Temos várias perguntas. Cardiopata pode fazer atividade física? Quem usa Marevan? Como é que a gente recomenda? Pode fazer atividade física também? Quem usa marca-passo? Pode fazer atividade física? Então, aí temos mais uma lista aqui, mas acho que basicamente em relação ao geral, mas esses dois pontos, quem usa Marevan e quem tem marca-passo. Eu acho que esse é um assunto que eu adoro, né? Na verdade, tanto porque eu gosto muito mesmo, pessoalmente, de atividade física, né? Mas também porque isso era um tabu muito grande, né?
A gente cresceu, né? A formação minha, a formação da Mirna, a gente vivia uma fase onde você proibia praticamente os pacientes com cardiopatia congênita e de uma forma indiscriminada, todos os pacientes com cardiopatia congênita não deveriam fazer exercício ou se fizessem, era de uma forma muito, muito, muito controlada. Né? Então, hoje a gente mudou totalmente esse paradigma. Né? Hoje a gente entende e sabe até por diversas pesquisas científicas, por uma literatura robusta, que a atividade física só traz benefícios para os pacientes com cardiopatia congênita. Ela traz benefícios para a população como um todo, mas para os pacientes com cardiopatia congênita traz benefícios muito grandes. Né? Então, o que a gente chama hoje de reabilitação, né, é fazer com que esse paciente recupere toda a sua capacidade cardiorrespiratória e muscular, e isso traz um benefício muito grande a curto, médio e longo prazo para todos esses pacientes. Então, hoje é o contrário, a gente recomenda que os pacientes com cardiopatia congênita façam atividade física. Claro, como a gente já falou, tem uma gama muito grande de cardiopatias, e algumas a gente vai ter um pouco mais de limitação, outras um pouco menos, mas sempre lembrando, né, e eu sempre trago esses exemplos, existem campeões olímpicos com tetralogia de Fallot operadas, né? Então, tem pacientes que já fizeram Ironman, tem pacientes que fizeram uma série de provas exaustivas, que não é nem isso que a gente recomenda, mas eu estou dizendo que, na verdade, existe essa possibilidade. É possível, né? Exatamente. Então, a gente hoje realmente mudou totalmente. O paciente com cardiopatia congênita deve fazer atividade física, sempre lembrando que ele deve conversar com o seu cardiologista pediátrico para ver qual é a melhor atividade, né? Sempre um equilíbrio, normalmente, de atividade de força com atividade aeróbica, né? E com uma frequência, uma regularidade grande, né? Durante aí as suas atividades habituais. Eu sempre falo uma coisa que é, do mesmo jeito que a gente deve fazer isso, o paciente com cardiopatia congênita também tem que se colocar na agenda, né? Ele tem que colocar o nomezinho dele naquela hora. Ó, aqui é meu horário do meu remédio, que é a atividade física, né? Se a gente prescreve um remédio, todo mundo toma, né? A gente está prescrevendo a atividade física e isso deve ser feito. Quando a gente fala de marca-passo, de CDI, né, de implante de dispositivos para ajudar o ritmo cardíaco, né, eu lembro sempre também daquele paciente, talvez alguns tenham visto, outros não, que teve uma morte súbita na Eurocopa, né, e ele foi reanimado dentro do campo, reverteu, um jogador de futebol da Dinamarca, e ele implantou um CDI, um desfibrilador, é um marca-passo com um desfibrilador automático acoplado. E ele jogou a Copa do Mundo um ano e meio depois. Então, é possível fazer atividades físicas com marca-passo? Sem dúvida, né? Eu tinha uma paciente que tinha um marca-passo e que resolveu fazer esgrima, né? Me deixou um tanto quanto angustiado naquela época, até por conta da esgrima. Além de ter o contato físico diretamente, talvez, do marca-passo, ainda tem toda aquela parte elétrica, de sentir acender a luz e tocar. Nossa. E eu fiquei muito preocupado. A gente até foi levantar toda a literatura, e não tinha nenhum problema, ela fez esgrima, não teve nenhum problema, né? Depois mudou para outro esporte. Então a gente, mesmo com um marca-passo, esse paciente pode e deve manter a atividade física. No caso do Marevan, é uma pergunta interessante, Marevan, ou seja, qualquer outro anticoagulante, né? É claro que aí, nesse caso, a gente toma um pouco mais de cuidado, né? Então, a gente, em geral, acaba direcionando esse paciente para atividades onde você não tenha um trauma muito grande ou um risco de um trauma, principalmente em termos de sistema nervoso central. Acabou de acontecer aí o Super Bowl, né? Então, realmente, esse é um esporte que nunca deve ser feito, né? Mesmo o futebol, que é a nossa grande atividade esportiva, né? É um risco maior, né? De você ter um trauma fechado em articulações, que isso é super comum, e mesmo um trauma em sistema nervoso central, um trauma na cabeça, né? Então a gente tenta direcionar para uma natação, onde você não vai ter tanto trauma, né? Ou alguma outra atividade, né? Mesmo a musculação, né? Tomando cuidado, você não vai ter um trauma grande, mas realmente pensar num crossfit, pensar num jogo de futebol, um jogo de handball, onde o trauma é muito grande, a gente deve segurar,
por conta do risco, né, do sangramento, principalmente no Marevan, que a gente sabe que tem muito errático, né? Então muitas vezes você está com um nível adequado num dia, mudou de cidade, foi competir numa outra cidade, o nível já alterou e aí você corre um risco maior. Então é utilizar e direcionar para atividades onde o risco do trauma, principalmente de sistema nervoso central, de cabeça, é menor. E é importante, assim, quando a gente vai fazer essa restrição para o paciente que usa de coagulação, às vezes a gente tem que deixar muito claro que não é que a atividade ele pode fazer, o problema é o impacto, é a torção, enfim, é o trauma. Então, às vezes, sei lá, vá para uma natação, um polo aquático, que é mais, a potência da bola é menor, e vamos achar um jeito de praticar atividade física de uma maneira mais segura, né? Isso é muito, muito... Acho que só complementando, até vi uma pergunta aqui, a utilização de suplementos, de creatina, de whey, de tudo isso, né? Isso é uma pergunta super frequente de uma maneira geral, tanto para adolescentes sem nenhum tipo de comorbidade, quanto pacientes com cardiopatia congênita. Na verdade, assim, sendo bem utilizados, esses suplementos não têm nenhuma contraindicação. A gente, na verdade, primeira coisa, a gente sempre orienta uma alimentação adequada. Se a gente tiver uma alimentação super adequada, com uma atividade física que não demande, que não tenha uma necessidade desses suplementos, não tem porquê. É um dinheiro gasto a mais, que eu acho que, em geral, é bastante dinheiro. Mas, num paciente que está numa atividade mais intensa, mais competitiva, né, não tem problema de forma significativa ou com impacto na cardiopatia, na utilização de uma creatina bem utilizada, na utilização de um whey protein sendo bem orientado, na utilização aí de uma beta-alanina. Então, esses suplementos que são comprovados como benéficos em termos de melhora de performance esportiva, eles podem ser utilizados, né? A própria beterraba, né, hoje que está em alta, né, em termos de suplementos, todos esses suplementos podem ser utilizados, mas o muito importante é que você tenha um nutricionista ou um nutrólogo por trás disso também, para adequar de forma correta esse tipo de suplemento, pensando que muitas vezes você pode ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, principalmente em pacientes que muitas vezes tomam outros remédios que podem ter impacto nesses órgãos. Então é sempre importante não utilizar nunca de forma individual. Sem orientação, né? A Exatamente. autoprescrição, né? Receita de academia, né? De balcão de academia. Aquele lá chega na loja do suplemento, eu quero um suplemento que vai me fazer crescer. Aí o cara vende o que ele quiser e aí começam a utilizar. Então isso que não pode acontecer, mas não tem nenhuma contraindicação na utilização correta e bem orientada. Maravilha. A Betânia está pedindo aqui insistentemente para a gente falar sobre hipoplasia do coração esquerdo. E aí já apareceram outras perguntas. Se a menina com hipoplasia do coração esquerdo, como é que é a vida sexual dessa menina? E você já falou um pouco sobre, enfim, de algumas coisas já respondeu. Mas vamos falar um pouco, então, sobre a hipoplasia. Gravidez, vida adulta, como é que nós estamos de resultados, como é que estão essas crianças que agora estão virando adolescentes e adultos? A hipoplasia do coração esquerdo sempre foi e é um desafio dentro da cardiologia pediátrica, né? E a gente tem melhorado cada vez mais os resultados, né, em termos de mundo e em termos de Brasil, né. Infelizmente, é uma cardiopatia extremamente grave, né, onde você não tem aí o desenvolvimento do ventrículo esquerdo, que em geral é o ventrículo sistêmico, ou seja, o ventrículo que vai mandar o sangue para todo o corpo, e você acaba tendo que sobreviver com um ventrículo direito único, que não é um ventrículo totalmente preparado para aguentar toda a sobrecarga do organismo aí durante a vida inteira. Então, por conta disso, muitas vezes, passando essas três primeiras etapas das cirurgias, né, a cirurgia de noro de clássica, né, a cirurgia de noro de Sano, o noro de clássico, passando pela operação de Glenn e operação de Fontan, você vai ter um paciente univentricular com ventrículo direito sistêmico, né? Então, por conta disso, existe sempre aquela lenda que todo paciente com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo vai precisar de um transplante em algum momento. Isso não é uma verdade absoluta, mas a gente sabe que, primeiro, para passar por essas três etapas já é um caminho bastante espinhoso, né? E que a gente sabe que a gente vai ter algumas perdas nesse caminho, né? Então, por melhor que seja o serviço, a gente vai ter aí um número significativo de não sucesso em algumas das três fases, né?
Dos pacientes que chegam e passam essas 3 fases, a gente também, do mesmo jeito, a gente tem que fazer uma reabilitação para eles, ou seja, eles devem fazer atividade física para que esse coração fique o melhor adaptado possível. E sempre pensar em todas as cardiopatias congênitas, em particular na síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, em todos os outros fatores que vão permitir com que esse paciente tenha uma qualidade de vida boa. Então, atividade física regular, uma alimentação adequada, sono adequado, um controle de colesterol, de hipertensão, evitar obesidade, né? Todos esses cuidados devem ser feitos pela população como um todo. No caso da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, muito mais. Então, essa paciente vai poder ter relação sexual, que foi a pergunta? Sim, vai poder. Né? A gente vai avaliar cada paciente, mas não é porque ela, do mesmo jeito que ela deve fazer atividade física, ela pode ter um relacionamento, ela pode ter uma família, ela pode ter uma relação sexual, que faz parte de todo esse processo de felicidade completa dela. Né? Então, com toda certeza, ela pode. E sempre tem aquela pergunta, todo paciente com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo vai precisar de um transplante? Todo paciente com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo vai evoluir de uma maneira com complicações futuras? Não, não vai. Então, uma coisa muito importante no tratamento da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo é procurar um serviço onde ele possa fazer no momento correto todos esses procedimentos. Em qualquer linha univentricular, quando a gente faz todos os procedimentos no momento mais adequado possível, em termos temporais, né, com a fisiologia mais adequada, sem permitir complicações que possam atrapalhar esses tratamentos, o resultado é mais benéfico, o resultado é melhor. Então, se você atrasa no tratamento, você vai ter resultados piores. Então, o primeiro passo é isso. Tem uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, procura rapidamente um serviço especializado, né, que tenha bons resultados, que tenha condição de fazer esse tratamento, para que você passe dessas 3 primeiras fases de forma adequada. E passou dessas 3 primeiras fases, né, estando na etapa do Fontan, fazer o acompanhamento regular, fazer toda a profilaxia, o cuidado com o fígado, o cuidado com o resto dos outros órgãos, né? Manter a atividade física e tudo isso que eu falei de prevenção que a gente falou. Controle de todas as complicações tardias que a gente pode observar no Fontan, né? Se tem um sinal de enteropatia perdedora de proteína, se vai ter alguma alteração pulmonar, né? Para que o processo todo seja mais fluido e mais adequado, né? Então é importante sempre o acompanhamento regular, né? Isso é uma coisa também muito importante que para todas as cardiopatias, né? Sempre alguém, às vezes as pessoas perguntam, não, mas eu vou fazer o procedimento, vai resolver, eu vou ter que acompanhar o resto da vida? Na verdade vai, né? Por isso que a gente cuida da cardiologia pediátrica e das cardiopatias congênitas do adulto, né? E acho que aí entra junto com um monte de perguntas que a gente recebeu, né? Exatamente, foi. Como é essa transição, né? Como é que é a mudança do cuidado? E se existem profissionais que fazem isso, né? Isso. Então, não sei se eu já continuo e já falo disso. Não, já continua, que era a próxima que eu ia te perguntar. Exatamente. Então, a gente, na verdade, hoje tem formado cada vez mais e deveria ter cada vez mais serviços especializados em cardiopatias congênitas do adulto, né? Hoje, para o entendimento de todo mundo que está assistindo, a gente tem a nossa formação, hoje, grande parte dos cardiologistas pediátricos vem da pediatria, né? Antes da minha geração, a maioria dos cardiologistas pediátricos vinham da cardiologia de adultos, né? E aí, com a melhora do cuidado neonatal, com o diagnóstico fetal, a gente sentiu essa necessidade de ter um pediatra com formação para cuidar de um recém-nascido que entrasse na cardiologia pediátrica, e hoje praticamente 100%, 99%, 100% dos residentes atuais vêm da pediatria, né? O que, por um lado, é muito bom para esse cuidado inicial na UTI neonatal, na parte pediátrica, mas que fica um gap para aquele paciente que está crescendo, está virando adolescente e está virando um adulto, né? Então, a gente está formando cada vez mais um grupo e para quem tiver interesse, realmente é um campo gigantesco, né? Crescente, né? Exatamente. A gente está formando cardiologistas que fazem cardiopatias congênitas do adulto, que era meio um limbo, né? O pediatra não gosta de cuidar do adulto
E o cardiologista não gosta Não de gosto de cuidar cuidar da do doença congênito. congênita. E ficava aquele gap. E hoje a gente está conseguindo cada vez mais profissionais que gostam dessa área e que estão sendo formados e treinados para cuidar dessa área. E é muito importante essa transição, né? Muito importante. Tem profissionais que acabam fazendo a linha toda, né? Isso. Assim, no âmbito privado eu cuido da linha toda. Eu tenho pacientes que foram do meu pai e hoje estão comigo, Olha que e legal. que eu vi nascendo lá com meu pai quando eu não era nem médico e que vieram e hoje eu acompanho, né? E Que assim, legal. eu me emociono de ver um paciente que acompanhou e que hoje às vezes tem quase a minha idade, né? Ou um pouco menos e está ali junto comigo, porque eu vi o crescimento, eu vi falando dessas crianças de quando eu estava em casa criança, vi crescendo e hoje vejo engravidando, formando Isso. famílias e tudo isso. Mas essa transição tem que existir, a transição da passagem da cardiologia pediátrica propriamente dita para o serviço de cardiopatias congênitas do adulto. Isso tem que ser uma passagem suave, É, né? A gente cria um vínculo muito grande com as crianças e com as suas famílias, e essa passagem não pode ser alguma coisa traumática, né? Ele tem que ter é um processo que não pode ser repentino. Não, hoje você está comigo, amanhã você passa numa outra isso. consulta, né? A É. gente tem que fazer essa interface de uma maneira saudável para que exista essa transição, né? Eu recebi uma mensagem de uma paciente semana passada, perguntando o telefone do meu pai, porque ela não passava faz muito tempo, o filho dela tem 30 anos, Olha. acompanhando com ele. Eu falei, não, ele não está mais atendendo, né? É uma coisa traumática, né? De repente, mesmo que ela venha para mim, mas é uma É, coisa que muda, né? Ela tem aquela segurança de 30 anos e de repente é, tem que ir para um outro profissional. Então a gente tenta fazer essa transição aí por volta, muitas vezes, do final da adolescência e começo isso. da faixa etária do adulto. Hoje, a tendência da pediatria é cuidar até do adulto jovem, muitas vezes porque ele está mais próximo do adulto jovem do que do É, adulto. E na cardiologia pediátrica é a mesma coisa. A gente vai lá nos seus 18, 19, 20 anos, começa a fazer essa transição para que o adulto já tenha um outro acompanhamento, né? e eu vou dizer que aqui, enquanto a gente, nos lugares que a gente não tem esses centros da cardiologia do adulto, congênita do adulto, a gente muitas vezes faz em conjunto. Então, eu tenho alguns pacientes que têm dois cardiologistas, eu e o outro. E aí a gente começa a fazer uma discussão de caso, ele cuida de uma parte, eu cuido da outra, mas eu também não consigo largar a parte de congênito e o outro também não quer pegar. Então, é isso, mas a gente precisa desses profissionais mesmo. E aí eu vi aqui um comentário da Maísa, ela fala, tem um cardiologista de adulto que gosta de congênito também, então também precisamos desse Isso, tipo como eu de falei, é um campo de aberto. trabalho, exatamente. A gente, como eu falei, a gente tem hoje 60, 70% dos nossos pacientes são adultos hoje, né? Isso, E a gente tende cada vez a ter mais adultos mostrando porque a gente está melhorando no nosso atendimento, né? Então, cada vez mais. E o gargalo, eu acho, para o pediatra é cuidar do paciente com seus 50, 60 anos, começa a ter várias aí fica comorbidades, muito. e tem todo aquele monte de comorbidade, né, que o pediatra realmente não está capacitado aí de uma maneira adequada para cuidar da hipertensão, junto com diabetes, junto com a dislipidemia, junto com tudo isso dentro de uma Aí cardiopatia começa a ficar congênita. muito mais complicado. Ó, nós estamos perto de acabar, tem muita pergunta, mas eu vou pedir para você falar rapidamente sobre miocardipatia restritiva, e se puder engatar aí um miocárdio não compactado que apareceu aí também, só um pouquinho sobre miocárdio, que o pessoal quer saber. Até me perguntaram outro dia se miocardiopatia restritiva era uma cardiopatia congênita, né? Hum, Que é uma pergunta bem é, interessante, né? Do ponto de vista conceitual, as miocardiopatias são um outro grupo de atendimento. Mas como na miocardiopatia restritiva a gente tem muito na hipertrófica, na restritiva, né? Mesmo na isso. dilatada, a gente está tendo um monte de componentes genéticos demonstrando uma predisposição aí a desenvolver, depois de um gatilho desenvolver alguma coisa, né? A gente até pode considerar que é uma doença congênita, né? A criança nasceu geneticamente determinada e pode desencadear em algum momento da vida, né? Mas não é, do ponto de vista de classificação, uma cardiopatia congênita, né?
Dentro das miocardiopatias, tanto a dilatada, quanto a hipertrófica, quanto a restritiva, são doenças potencialmente muito graves, né? E a restritiva em particular, né, onde a gente tem um gap de tratamento aí efetivo muito grande, né? Então, evolutivamente, a mais dramática, talvez, e que invariavelmente acaba precisando de um transplante, né? Então, a gente não tem realmente grandes terapêuticas tão efetivas para uma evolução numa miocardiopatia restritiva. Mesmo na hipertrófica também, a gente tem alguns tipos de cirurgias paliativas, medicamentos hoje mais novos estão aparecendo, né? Onde você tem a possibilidade de bloqueio dessa progressão, né? Mas ainda assim são cardiopatias que preocupam em termos da possibilidade de transplante. E a miocardiopatia dilatada, que é a mais comum, muitas vezes pós-miocardite, muitas vezes relacionado a um quadro viral, mas num paciente que tem algum componente genético e depois não tem mais recuperação, onde a gente tem diversos tipos de medicações novas que conseguem muitas vezes estabilizar o quadro, né? Em algumas situações, muitas vezes até melhorar, fazer um remodelamento miocárdico e deixar esse paciente com uma qualidade de vida boa, mas também alguns deles podem ir para transplante também, né? E o transplante é um outro ponto, né? É uma outra doença, na verdade, né? É uma solução muito grande para pacientes muito graves com miocardiopatias ou cardiopatias congênitas que evoluíram de uma forma não satisfatória, né? Ou que progrediram para um quadro de insuficiência cardíaca não controlado, né? Mas que também não é uma salvação total de não precisar mais de remédio, não precisar. Ele vai precisar de um acompanhamento com toda certeza, esse acompanhamento, mas permitindo uma qualidade de vida muito melhor, né? Então é um outro ponto dentro da nossa prática que faz com que a gente consiga dar uma qualidade de vida para muitos pacientes que, que ainda não vão evoluir de uma maneira não satisfatória. E dentro desse ponto, falando do miocárdio não compactado, que é uma grande dúvida que a gente tem, né? O miocárdio não compactado é uma entidade que apareceu há alguns anos, onde você tinha uma hipertrabeculação, né? E não se sabia exatamente qual era o significado disso ou não. E com toda certeza, a gente durante os anos foi vendo que alguns desses casos evoluíam para um quadro de disfunção ventricular, né? Então, faz parte aí de um quadro, em último sensu lato, de uma miocardiopatia também. Mas existem diversos pacientes com hipertrabeculação que não vão evoluir para nada e acabam tendo esse diagnóstico, assustando muitas famílias sem uma evolução. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses diagnósticos de hipertrabeculação do ventrículo esquerdo ou de uma trabeculação aumentada, porque assustam muito as famílias. Eu já vi pacientes tomando remédio sem nenhuma disfunção, sem nada, né? Então, hoje até estão se mudando as classificações aí nas sociedades, né? Exatamente por conta de ser uma doença relativamente nova, onde o total conhecimento ainda não é tão claro, né? Mas a gente fazendo o diagnóstico, não é um diagnóstico de certeza que vai evoluir para alguma coisa ou não. O diagnóstico de uma hipertrabeculação. A doença, quando você diagnostica realmente o miocárdio não compactado com todos os critérios, sim, você precisa de um acompanhamento mais próximo, porque você pode, sem dúvida nenhuma, evoluir para algum quadro aí mais grave, mais severo. Nossa, Gustavo, tinha que ficar com mais umas 5 horas aqui com você. Olha, tô olhando aqui, já estão alertando aqui que está acabando. Eu falei, gente, passou muito rápido. Tem um monte de perguntas, a gente não ia conseguir responder tudo mesmo, mas eu vou tentar depois pegar as perguntas, além das da caixinha, e tentar responder. A gente vai fazendo sei lá, de alguma forma, pelo menos fazer em grupos de pergunta e postar ao longo dessa semana, porque a ideia é a gente divulgar cada vez mais informação, 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 informação. E é óbvio que muitas das conversas a gente vai ter que ter aí, ó, dentro do consultório, né, na sala, olho no olho, perguntar e responder. Mas esse modelo de comunicação, que são as lives, permite a gente chegar aí na casa de vocês e a gente consegue trazer pessoas maravilhosas. Eu queria te agradecer de novo, muito, assim, eu fico muito feliz de saber assim, como a cardiologia pediátrica está em boas mãos hoje, em cenário nacional, e você é um dos responsáveis
Imaginando o tanto que o doutor Forona deve ficar orgulhoso. Ele deve ficar muito orgulhoso de tudo que vocês construíram e da continuidade que você está dando esse belo trabalho, esse maravilhoso trabalho que você faz. Queria te agradecer muito. Não, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com famílias, com mães, com pais e com próprios pacientes, né, que estão aí adultos, né, e sempre que a gente puder compartilhar e contribuir para o crescimento da cardiologia pediátrica no Brasil, a gente está disposto, sem dúvida, né? Pessoas como você são fundamentais para que a gente consiga fazer isso crescer, né? A sua luta é incrível, né? Incrível o que você conseguiu fazer no estado de Goiás, é excelente, excepcional. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar todo o trabalho que vocês estão fazendo. E essa semana, com toda certeza, vai ser muito rica para todas essas famílias com tudo que vocês estão organizando. Parabéns. Muito, muito obrigada. E assim, gente, ó, hoje foi só a primeira. Então eu vou gravar, deixar salva a live no Insta da associação, e ao longo dessa semana a gente vai soltando as outras lives, e nós vamos tentar responder as perguntas e postar também. O importante é a gente colocar todo esse volume de informação de qualidade disponível para todo mundo e que isso seja divulgado para que a gente consiga fortalecer esse grande time que tem como preocupação e como paixão a cuidar do coração, desses nossos pequenos corações. Muito, muito obrigada, Gustavo, de novo. Não vou te agradecer eternamente por tudo que você é e por tudo que você faz. E nos vemos em breve. Espero trazer você aqui para Goiás de vez em quando, para iluminar um pouco aqui a gente também. Será um prazer. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Estamos, ó, 21, ela acaba caindo. Boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem, até a próxima live, que é amanhã. Tchau, Gustavo, obrigada. Tchau, meninas. Tchau, todos os participantes. Olha, estou aproveitando, pegando as perguntas todas.